Olá, eu sou o Daniel Vargas e estamos aqui para a nossa terceira aula de documentário, né? Essa forma narrativa que busca se aproximar da realidade para contar histórias. A gente já partiu de uma resenha histórica na qual entendemos como o documentário evoluiu. Posteriormente, a gente trabalhou nos modos documental para entender como a gente pode organizar a forma de contar histórias de jeitos diferentes e com características específicas narrativamente. Agora, a gente vai pensar como construir minha história a partir de uma ideia que eu tenha. Então, eu faço pergunta para vocês: que tipo de histórias a gente pode contar ou a partir do que eu crio uma história documental? Pensaram? Pois bem, existem muitos pontos de partida para a gente conseguir desenvolver uma ideia e construir um filme a partir dela. Eu sempre gosto de fazer uma analogia com pontes nas quais a gente precisa passar de um lado para outro. Então, quando a gente fala em audiovisual, a gente tem dois momentos muito específicos para a gente conseguir levar essa ideia que a gente tem na cabeça para um processo fílmico. A primeira destas pontes seria no momento em que a gente tem uma ideia na cabeça e vai colocar ela no papel, na forma de roteiro, para conseguir concretizar essas ideias de uma forma clara, organizada, e que toda a minha equipe consiga entender o que eu quero contar e como quero contar essa história. E a segunda ponte é quando eu pego essa ferramenta que está no papel, que é o roteiro, para imagens, né? Como consigo tirar essa ideia do papel e converter ela realmente em imagens que posteriormente formem um filme. Mas nos interessa agora é a ideia. Então eu posso partir de uma notícia do jornal, de um acontecimento que eu vivenciei, de uma história que alguém me contou, de um sonho. São múltiplas as fontes que a gente tem para partir da nossa ideia. O que é importante e a gente tem que ter claro é sobre que tema eu quero falar, né? Qual é esse tema principal? Vamos escolher o tema como uma única palavra, uma grande temática para conseguir começar a nortear o tema que eu quero falar e uma situação que gere essa história, né? Eu não posso partir do nada, tem que ter algum acontecimento, algum fato que faça com que a partir dele eu possa começar a construir essa história. E existem ferramentas técnicas para fazer isso no roteiro. A primeira delas é o conhecido storyline, né? Story com S, porque aí o que a gente pretende é que em uma ou duas linhas, né, a gente consiga dizer o que é a história que eu quero contar. O mercado tem alguns padrões que são importantes a gente pensar, e é, por exemplo, eu devo conseguir construir em 24 palavras, né, 23, 25, uma média de 24 palavras, essa é a minha frase inicial do que vai ser meu documentário. E isso é muito importante, porque se eu não tenho claro o que eu quero contar e como eu quero contar isso, como é que eu vou pretender que minha equipe entenda, que um produtor que queira apoiar o filme entenda, ou que qualquer outra pessoa entenda? O storyline também vai ser muito utilizado no momento de venda ou de contar para alguém essa história. Então, vamos botar mão na massa e começar a construir esse nosso storyline, 24 palavras que digam que história que eu quero contar na primeira frase e depois como eu vou contar essa história. Por exemplo, se eu fosse escrever um storyline sobre essa experiência de aulas que a gente está tendo, eu diria que a gente vai realizar videoaulas para escolas ou pessoas iniciantes na temática documental através de 6 encontros gravados e disponibilizados na web. É um exemplo, né? Mas que nos permite entender o que é esse storyline. É uma ideia básica, clara e concreta. O que eu quero fazer? Como eu quero fazer? Isso é um storyline. Dentro do storyline é importante também pensar
a palavra que vai ser utilizada no momento de dizer o que eu quero fazer, né? Basicamente o verbo utilizado, a ação que eu vou fazer. Muitas vezes a gente vê que o mais comum seria representar, né? Demonstrar, comprovar, né? Mas a gente pode partir para muitos processos que podem ser acompanhar a realidade de um sujeito, né? Ou buscar, compreender, entender, e por aí mais ou menos a gente consegue nortear o que a gente quer fazer. E uma boa forma também é perguntando para uma pessoa próxima: me conta qual é teu filme, fala sobre teu filme. E ela vai ter que dizer, em 2 frases, 24 palavras, o que vai ser essa história. O segundo elemento importante nesse processo de construção das ideias seria o argumento. E não é nada mais do que qual é o ponto de partida que eu tenho para contar essa história e como pretendo amarrar esses fatos para, de fato, virar uma história, né? Ou seja, qual é o núcleo da minha história e como ela vai se desenvolver e andar para conseguir contar a história que eu quero contar. O argumento pode ser tratado a partir do storyline, mas como uma ideia mais concreta ou mais ampla, né? O storyline só conta o que eu vou fazer e como eu vou fazer. No argumento já começo a estruturar personagens, né? Como esses personagens se desenvolvem no tempo e no espaço e o que eu pretendo fazer com eles ao longo da história. Posteriormente, a gente vai ter uma sinopse. Então, a sinopse é um processo um pouco mais detalhado, no qual eu vou pensar o andamento desse meu argumento todo ao longo do tempo e como vai estruturar a duração da minha história com outros personagens, em outros cenários, com outras situações. Aqui é importante salientar também que, como documentário, ele é um processo que se constrói muito no andamento do processo e a gente muitas vezes não vai saber o que vai acontecer nesse processo para detalhar de uma forma como se faz na ficção, por exemplo. É importante que eu tenha claro, desde meu storyline e meu argumento e minha sinopse, qual é o ponto que eu quero chegar. É muito importante, como quando a gente empreende uma viagem, saber onde que eu pretendo chegar e aí o que acontecer no caminho que vai ir construindo um pouco esse filme. Então, eu tenho que saber o que eu pretendo com isso, né? Onde que eu vou buscar isso, que pessoas que vão me falar sobre isso e o documentário assim vai tomando forma, mas cuidem muito para não perder esse norte, né? Eu tenho que ter claro ponto de saída e ponto de chegada, mesmo que seja um curta documental, um longa, uma série ou qualquer outro formato que me permita contar minha história. Depois a gente pode se detalhar mais nos acontecimentos com uma ferramenta que conhecemos como a escaleta. A escaleta não seria mais do que uma sequência, uma possibilidade de sequência por cenas. Ou, ao contrário, uma possibilidade de cenas sequenciadas, né? É organizar os fatos. Então, pensar, por exemplo, iniciando meu documentário, o que vai acontecer, né? Se eu parto por uma linguagem mais clássica da dramaturgia, em que tem início, meio e fim, minha história. Então, no início, eu vou contar, vou mostrar ou apresentar minhas personagens, o espaço em que elas transitam e o conflito que elas estão vivenciando. Depois, no meio, eu vou deixar desenrolar esse acontecimento da história e no final vai dar um encerramento desses acontecimentos, mas não quer dizer que eu finalize, né? Eu posso encerrar até onde eu quero contar minha história, mas deixar em aberto também e seria essa forma de organizar como uma escaleta, né? Como um passo a passo de como vai minha história. Isso também pode mudar na montagem depois, mas é uma forma da gente tentar se organizar no meio desse caos ou conflito que às vezes o documentário pode apresentar, que é não saber o que gravar, quando gravar, como gravar, porque os acontecimentos vão ser os que vão determinar a forma em que eu vou fazer isso.
Esses elementos que a gente acaba de falar não são mais do que o corpo do roteiro, né? Composto então por esse storyline que contextualiza ou forma um argumento melhor, que constrói a sinopse de uma forma melhor e uma escaleta. Esses processos vão conseguir que organize as partes do roteiro documental e só ficaria faltando aquilo que a gente conhece como tratamento no documentário, muitas vezes também visto como tratamento visual. E seria em concreto dizer que imagem que eu vou ter, que som que eu vou ter para contar esses fatos. Então, o tratamento eu posso ter uma explicação bem esclarecida e bem direta de que vai a ser mostrado como imagens. Então, por exemplo, o tratamento para essa aula seria imagem da entrevista do professor Daniel falando sobre o documentário, né? Som, ambiente e letterings ou banners ou imagens explicativas demonstrando ou apresentando a temática que está sendo tratada. É uma forma bem clara e direta de mostrar como isso vai ser mostrado em imagens, né? Então, essas ferramentas vão compor e vai me levar para o próximo passo que a gente tem mais para frente, que seria conformar o projeto e dar o formato ao tipo de projeto que eu quero fazer, porque sem esse ponto de partida eu não tenho como amarrar um projeto e ver sobre a minha equipe, né, sobre o cronograma, os tempos, produção, que tipo de projeto que eu vou fazer, né, além dos modos que eu vou tratar, mas eu tenho que pensar em um longa, em um curta, em uma série, né, enfim, um web seriado e por aí vai. Então, desta forma, a gente teria já em mãos a nossa ideia convertida no roteiro e estaríamos prestes a partir para a fase de pré-produção, organizar os elementos, a equipe, momentos e partir para a filmagem. Muito obrigado e até a próxima aula.